é do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9h01 no horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos ao Relógio Rádio e TV. Nós estamos ao vivo na TV, na internet, no rádio, no aplicativo, onde você estiver. E hoje é um dia muito especial e daqui a pouquinho eu vou falar o porquê. Mas antes eu já quero dar o meu bom dia para o Breno César, meu parceiro de todas as manhãs. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha. Como dizem por aí, sextou, fim de semana, e estamos daquele jeito, preparamos para você com carinho um programa para deixar assim um fim de semana muito especial. É o pontapé, né, inicial no seu fim de semana. É um dia muito leve, né? O Relógio Rádio TV tem essa proposta de deixar o seu dia, o começo do seu dia, muito mais leve, descontraído, sempre bem-humorado, com informações relevantes, notícias do momento, mas sempre assim, de forma leve, tranquila, para que você comece esse dia, esta sexta-feira, como o Breno disse, já com um pontapé inicial para o final de semana, para você curtir e aproveitar muito bem com toda a sua família. E olha, eu mencionei agora há pouco que hoje é um dia muito especial, porque não é um dia qualquer não, viu? Não é. Hoje é dia de celebrar quem não tem pedigree no papel, mas tem o título de campeão mundial de carisma, simpatia, resistência e um amor incondicional. E peraltice também, né? Peraltice, arte, viu? Hoje é o dia do vira-lata, Olha gente. aí. Olha, a gente fala muito sobre os cãezinhos vira-latas, né? Mas tem os gatos também, que fazem o maior sucesso nos lares brasileiros. Tem os vira-latas caramelizado, né? O famoso caramelo, seja cão ou gato também, manchado, pretinho básico, peludão, enfim, sem raça definida. E se você tem um desses em casa, que é aquele seu amorzão, seu parceirinho, seu mimadinho, seu filhinho fofinho, mas é arteiro. Tem algum relato, tem foto pra compartilhar com a gente do seu vira-lata preferido? Manda pra gente, vamos encher hoje a nossa tela desses lindões. Você vai mandar o do seu? Já mandei. Já mandou? Então tô atrasado, vou mandar também. Antes de começar, eu falei, já vou mandar da Nina de novo pra ela abrilhantar o Relógio Rádio TV desta manhã, e daqui a pouquinho a gente vai compartilhando as fotos, mas já manda pra gente no 11 3226 1111. Queremos saber quem é o seu vira-latinha, a sua vira-latinha da sua família, que faz parte do seu dia a dia. Arranca seu chinelo, come seu chinelo, faz aquela cara de pidão na hora do... Vira o pote de ração. Chega em casa, tem que sair recolhendo tudo. Ou às vezes não é arteiro assim, às vezes é bem comportadinho. A gente quer saber. Manhoso, tem muitos, né? Enfim, manda pra gente. Mas agora nós temos o nosso quadro especial do dia de hoje, que é o Sexta Musical. Roda a vinheta. Sexta Musical.
E no Sexta Musical deste dia 31 de julho de 2026, nós temos o maior prazer de receber ao vivo do Rio de Janeiro o cantor Geiser Maia, que lançou recentemente a canção Teu Amor Me Trouxe Vida pela Graça Music. Geiser, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Geiser, bom dia. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno. Prazerzaço poder estar falando com vocês aqui essa manhã. Eu creio que vai ser muito especial e edificante para a vida de todos os ouvintes, das pessoas que estão nos assistindo. Então, que honra, que prazer. Honra toda nossa, Geiser. E olha, antes da gente falar sobre essa canção, esse lançamento da Graça Music, Teu Amor Me Trouxe Vida, uma canção muito linda. E a gente vai dar uma palhinha, mostrar daqui a pouquinho algumas imagens do clipe que ficou realmente muito bonito. Antes, queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória, do seu processo de conversão, que foi ali mais ou menos aos 24 anos, não é isso mesmo? Conta pra gente. Sim. Então, a minha vida, na verdade, assim, meu sonho de criança era ser um jogador de futebol profissional. E eu consegui realizar esse sonho com 23 anos, em 2003. E aí, em 2004, eu tive um encontro, assim, sabe, com Deus. E aí, naquele dia, Jesus mudou a minha vida e literalmente entrou mudando tudo. E aí, uma das coisas que Deus mudou foi o futebol. E aí eu ali decidi abrir mão do futebol porque Deus havia me dado uma resposta que o que Deus queria comigo era através da música. E aí eu abri mão literalmente do futebol, que era um sonho meu de criança, para literalmente viver o sonho de Deus para minha vida, né? Então eu acabei entrando dentro de um processo, e esse processo foi um processo onde Deus precisava me sarar, sabe, me preparar, me treinar para literalmente eu viver o que eu estou vivendo hoje. E aí Deus começa a fazer algumas promessas, né? E dentro dessas promessas a gente precisa entender e lidar com o tempo. Mas não foi fácil. Mas o que eu falo para as pessoas hoje é, tipo, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu viveria tudo de novo outra vez. Ô Geiser, é isso que eu ia perguntar. Deve ter sido muito difícil, desafiador, né? E você precisa ter muita certeza, eu falo isso na questão de deixar de vivenciar, né? De viver o sonho, de levar adiante o sonho de ser jogador, para optar por obedecer um chamado, né, Geiser? É igual, assim, eu falo muito sobre o chamado de Deus para Abraão, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Literalmente você não saber para onde você está indo, mas acreditar na voz que está mandando, está te direcionando, né? No Deus que está te direcionando para ir para aquele lugar, mesmo sem que você saiba onde seja, qual é o destino final. Não tinha CEP, não tinha rua, não tinha cidade, mas Abraão tinha uma palavra, ele tinha um direcionamento. Então, na minha vida foi basicamente assim, era Deus falando, cara, não é aí no futebol que eu quero. Tem outras pessoas que eu faço, eu tenho um plano aí no futebol, mas com a sua vida vai ser diferente. Então, era acreditar literalmente no que Deus havia liberado para minha vida e ter que lidar com o tempo, né? Eu acho que o mais complexo disso tudo é a gente lidar com o tempo da espera. E aí você vive com as pressões, tanto internas, né, que são aquelas pressões internas dentro de você, que é igual o salmista, ele disse, né, por que te abates, ó minha alma, por que te perturbas dentro de mim? E há um tempo na nossa vida que esse tempo ele vai causando essas pressões internas e as pressões externas também, das pessoas que são amigos, tá vendo você naquela situação e parece que nunca vai acontecer. Será que tá valendo a pena? Será que é isso mesmo? E aí você tem que lidar com isso. Agora, eu queria convidar o nosso público, você que nos ouve pela nossa rádio, pelo aplicativo e quiser ligar a sua TV ou vai ligar o seu computador, pega o seu celular, coloca hittv.com.br, ongrace.com para ver algumas imagens, trechos do clipe Teu Amor Me Trouxe Vida.
Realmente tá lindo, tá Posso soltar o imperdível. Solta um trechinho, Aqui, Breno. ó. Vamos ouvir. Amor me trouxe vida, A música tá demais. toda dor virou canção. Te entrego os meus dias, tu és minha grande Quer esperança. falar um pouquinho do processo dessa canção, já repercussão? Hoje abrimos a hora 8 aqui no programa, na programação da nossa rádio, já com essa canção, com essa música, né? Só fazendo uma correção, né? As imagens que nós estamos mostrando, a nossa equipe preparou uma espécie de looping, né? Com vários trechos de clipes do Geyser. Então, realmente é muito bonito pra gente acompanhar um pouquinho da trajetória dele. E lembrando que o nosso WhatsApp está aberto, nós pedimos agora há pouco imagens dos caramelos, dos vira-latas, mas a gente também quer receber a sua mensagem. Pergunta pro Geyser, participação. Você já ouviu Teu Amor Me Trouxe Vida? Compartilha com a gente como que essa canção te tocou. Tem alguma outra música cantada pelo Geyser que marcou a sua história, que faz parte da sua rotina? Manda pra gente no 11 3226 1111. Esse bate-papo está imperdível, ao vivo, do Rio de Janeiro, com Geyser Maia. Agora vamos lá, qual que é a pergunta que você fez, Breno, pra ele? Sobre essa música, você gostaria de explanar alguma coisa? Como surgiu a composição? Como ela tem tocado já o coração das pessoas? Comentário, de repente, um feedback nas redes sociais? Conta pra gente um pouquinho. Então, ó, o processo dessa canção, não foi eu que tive o prazer de escrever a letra. Sim. Na verdade, assim, foi algo bem de Deus. O Bob Jonathan, né, foi um dos compositores, juntamente com uma menina que a gente cresceu junto, praticamente, no mesmo bairro aqui em São Gonçalo, onde eu moro. E eu não sabia que ela tinha participado da composição, e eu vi o Bob... fez uma publicação ali no Instagram, um pedacinho da canção, e aí eu ouvi a canção e tocou meu coração de uma forma assim, para ouvir música e tocar assim tem que ser algo muito especial. E aí logo na hora que eu ouvi, eu mandei uma mensagem pra ele assim, eu falei, cara, e essa canção aí, mano, canção linda e tal. Ele, mano, tá disponível. Eu falei, então já vou acionar o pessoal da gravadora pra ver se a gente consegue gravar a canção. E aí eu já acionei e tal. Então, quando eu descobri que uma das pessoas que tinham escrito, né, a canção junto com o Bob tinha sido a Cristina Pina, e era uma amiga de infância, eu fiquei muito feliz. E aí, quando ela soube que eu iria gravar a canção, ela ficou mais feliz ainda. E quando eu descobri o processo de testemunho que ela havia passado, né, o tempo de cura que Deus deu para ela, uma oportunidade. E aí ela escrever, né? Eu hoje acordei, pude sorrir, todo choro acabou. Né? O sol no horizonte. Então isso, sabe, uma poesia linda. E aquilo, quando eu ouvi a primeira vez, aquilo tocou muito meu coração. E hoje receber, né, o feedback das pessoas, receber comentário, cara, que som gostoso, que música diferente, que canção linda. Então, assim, pra mim tem sido muito, muito bacana. E, na verdade, a Teu Amor Me Trouxe Vida, é algo bem diferente, assim, de tudo que eu já fiz até hoje. Então, pra mim, tá sendo muito especial, muito especial. Geyser, eu queria destacar nesse clipe que nós estamos acompanhando agora as imagens do lançamento Teu Amor Me Trouxe Vida, porque tem uma identidade artística muito diferente mesmo, que é uma proposta visual da canção de fazer em ambientes externos, né? Esse clipe. Sim. E também tem a participação de um casal de bailarinos que deixou o clipe ainda, nossa, mais bonito. Trouxe um toque muito especial mesmo, artístico. A gente está mostrando agora as imagens. Queria que você falasse um pouquinho sobre o clipe, como foi o processo de gravação, Geyser. A ideia do clipe externo foi uma ideia quando eu estava fazendo a reunião com o pastor Tiago, né? Tiago Pérez. A gente conversando e tal, ele, cara, o que tu acha? A minha ideia era fazer algo mais fechado, estúdio. E aí ele, cara, vamos fazer algo diferente? Vamos fazer um externo, acho que vai combinar muito com a canção e tal. E aí a gente foi pro externo.
E aí a galera dos vídeos, eles separaram alguns lugares, né? Que é ali no Rio de Janeiro, ali no centro do Rio, ali no Museu do Amanhã, o Espaço Rita Lee. E aí a gente, eu curti demais, né? O cenário estava bem, combinando muito com a canção. E quando nós fomos pro Espaço Rita Lee, já no final do último, praticamente os últimos takes, esse casal, eles estavam dentro de um túnel bem bacana e eles estavam ensaiando. Olha. E aí quando a gente olhou a equipe toda chegou, a gente ficou um olhando para a cara do outro. Falou assim, quem vai primeiro? Era a ideia de chamá-los para participar do clipe, porque a gente achou que combinava muito. Eles estavam dançando ali, né, ensaiando, a gente achou que combinava muito com o clipe e tal. E aí a galera foi lá, perguntou se eles poderiam participar, se tinha algum problema, e eles, coração bem aberto. Na verdade, aí olha que legal, aí quando o pessoal se aproximou deles para perguntar se eles gostariam de participar do clipe, aí ele falou assim, tá, a gente participa, mas quem é o cantor? Aí ele falou assim, o Geiser e tal. Ele falou assim, cara, é aquele rapaz que canta Tá Chorando Por Quê? Aí ele, se é ele mesmo, então agora mesmo que eu vou participar da música. E você, E aí o casal... você ouviu nessa hora? Eu tava um pouquinho distante, mas aí depois eles falaram direto comigo. Que demais. Porque eu tava presente no dia, né? E aí eles participaram da dança do Faustão, né? Durante muito tempo. Então, eles são um casal muito experimentado assim na dança, muito experiente. E foi legal pra caramba, a gente, se amarrou, curtimos muito. E ficou muito, muito legal, bem diferente, né? Mesmo, ficou. Você que, como eu falei, né? Eu fiz o convite, eu faço de novo. Se você ainda conseguir ligar a sua televisão, Hit TV, conectar no site da hittv.com.br, ongrace.com, para ver as imagens do clipe, olha, tá imperdível. Mas se não, depois você acompanha em todas as plataformas digitais esse clipe, ouça a música, realmente tá linda. Pode também depois acessar essa entrevista na íntegra no nosso canal no YouTube, Relógio Rádio TV, e também no canal da Hit TV. Agora, Geiser, qual o objetivo da sua canção? É claro, né? É uma música muito linda, a gente falou, ela toca de muitas formas, ela traz esse toque artístico com um casal de bailarinos que deixa, né, o clipe realmente... E ele tem uma coloração muito bonita, né? Foi uma combinação perfeita, né? Tudo, a né? música... Tá muito completo mesmo, muito lindo. Mas eu queria saber qual o seu objetivo final com a música, com o clipe, o que você espera que aconteça? Bom, assim, o nosso maior propósito é conseguir alcançar o coração das pessoas, que é como a letra da canção, ela já diz, né? Tipo, eu hoje acordei, pude sorrir, todo choro acabou. Então, mostrar para as pessoas que Deus, ele é um Deus de novos começos, que Deus é um Deus que do nada ele faz tudo, de um Deus que cria e gera expectativas dentro do nosso coração, mesmo que o cenário ele esteja devastado, acabado, destruído. Então, a Teu Amor Me Trouxe Vida, ela traz isso, ela traz essa essência de uma letra que mostra para as pessoas que Deus ele continua cuidando, que Ele está cuidando, o amor de Deus, a graça que nos restaura. Então, eu acho que esse é o nosso maior propósito, de fazer com que as pessoas elas consigam, através de uma canção ou de uma melodia, serem tocadas pela presença de Deus, sabe? Serem restauradas pela presença de Deus. Então, hoje eu tenho recebido muitas mensagens, pessoas que me mandam mensagens porque foram tocadas através da letra da música de uma forma muito especial. Então, eu acho que isso, para mim, assim, é o ponto crucial, sabe? Poder saber que aquilo que você faz, a canção que Deus gera dentro do seu coração, está tocando no coração das pessoas, está mudando o destino de muitas pessoas, né? Então, acho que isso, para mim, assim, não tem preço, não tem nada melhor do que você ouvir alguém que, nesse momento, esteja passando um processo terrível de noite, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Então, são os processos, e saber que dentro dos processos
Deus usa a instrumentalidade de uma canção para tocar no coração de alguém e mudar totalmente a vida dessa pessoa. Ô Geiser, e você sabe, você mencionou que você fica muito feliz quando recebe mensagem, e nós estamos recebendo aqui mensagens no nosso WhatsApp direcionadas a você. Vamos acompanhar então. Quem participa com a gente nesta manhã já é a Cláudia de Diadema, na Grande São Paulo. Ela pulou cedinho da cama, né? Tá em Diadema, ligou aqui, ó, mandou mensagem. Bom dia, eu amo aquela música, Tá Chorando Por Quê? Como nasceu a letra dela? Dá uma palhinha pra gente, Geiser. Ela falou aqui, a Cláudia de Diadema, Geiser. Ó, ela Tá Chorando Por Quê? Ela foi escrita pelo... o Escandurras, ele é de Salvador. E eu tive o prazer de fazer uma releitura, né? Gravar uma versão dela, voz e piano. E a canção, ela é legal, eu ouvi os comentários, que a canção se tornou tão minha, particularmente falando, porque eu acho que foi a forma que eu interpretei a canção, ela se tornou tão particular, tão íntima, né? Você conseguiu imprimir uma identidade as pessoas, ali, né? elas olham e acham que de fato a canção é minha. E na verdade não fui eu que escrevi, eu tive prazer só de fazer uma releitura, um piano e voz ali. Gravei ela, a banda também, então tem uma versão nas plataformas digitais com a banda. E eu recebo muitos testemunhos dessa canção, mas muitos. Pessoas depressivas que Deus restaurou, pessoas com um casamento que estava destruído que Deus restaurou, pessoas que queriam tirar a sua vida, que quando ouviram a canção que Deus transformou. Então, essa instrumentalidade, sabe, desse Deus tão poderoso, de pegar uma canção e a sua voz fazer ecoar dentro do coração dessas pessoas e elas serem transformadas, assim, eu particularmente não tenho preço. Vamos ouvir um pouquinho dessa canção. Cuida de você, não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Mensagem forte, né? Deus mandou te Temos mais WhatsApp, produção? Vamos ler algumas que estamos recebendo no nosso 11 32261111. 1111. O Arthur, do Rio de Janeiro, ele fala: Geiser, você que quis ser jogador de futebol, ainda acredita no Brasil depois da Copa? Eita. E agora? Eu vou falar igual o profeta Jeremias. Quero trazer à memória só aquilo que me traz esperança. Ah, boa. Em Breno, a gente lembra pelo menos eu me lembro da Copa de 94, 98, 2002, que o Brasil foi campeão. Então, eu vou falar a verdade, assim, eu torci pro Brasil até 2006. Depois disso, eu perdi um pouquinho, assim, o prazer. Eu não sei, as pessoas hoje jogando bola, parece que tudo, né, essas bets aí, que a galera vai enfeitando o futebol, acho que tá acabando um pouquinho com esse brilho do futebol, essa alegria que a gente tinha. Então, sei lá, eu particularmente não Perdeu não um tenho pouquinho o torcido, assim, gosto, com aquela... né? Perdeu um pouquinho o prazer, pelo menos pra mim, né? Mas eu amo futebol, sou apaixonado em futebol, assisto futebol. É que a gente ainda alimenta uma esperança de que a coisa possa mudar, né? Não, o cenário não é bom. A gente acredita nisso, né? Eu creio que vai. A gente até Eu tem o creio pé que no vai chão, mudar. né? Mas tem aquela pontinha de esperança. O famoso brasileiro não desiste nunca, né? Não perde O a engraçado é que a esperança. gente assistindo os jogos aqui em casa, né? E o pessoal, não é possível, tu não é brasileiro, não. Eu falei, eu sou brasileiro, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Puxa. Mais realista. A gente tem mais uma mensagem, Geiser. A Célia Rocha, ela é de Pará, Castanhal. Bom dia, eu sou apaixonada por esse louvor. Acredito que ela falou sobre o último. tá chorando por quê, né? Olha, Geiser, qual foi, de todas as mensagens, testemunhos, retorno que você já recebeu, o que mais te marcou até hoje? Ó, no meu canal do YouTube, né? Se as pessoas aqui que estão aqui ainda não tiveram a oportunidade de ver a canção, de assistir, porque tem muita gente que ouve pelo Spotify, e aí elas não... ou ouve pelo Spotify ou pelo YouTube. E no YouTube é muito difícil, porque são milhares de mensagens, é muita mensagem, não tem como ver tudo.
Mas no início eu cheguei a ver algumas mensagens, pessoas depressivas e tal, outras que tentaram suicídio. E quando ouviram a canção... E você lê o comentário é uma coisa. Agora, você ouvir o comentário de uma pessoa falar diretamente para você é outra. Eu vou contar rapidinho esse testemunho porque ele é bem edificante. Eu me lembro que eu estava em Campo Grande aqui, né, no Rio de Janeiro. E eu estava gravando naquele dia e quando deu a hora do almoço, a gente desceu para um restaurante para almoçar. E quando nós estávamos almoçando, tinha uma televisão assim atrás da gente, no telão. E o pessoal colocou a Tá Chorando Por Quê pra cantar na televisão ali, no YouTube. E aí eu percebi que tinha um casal sentado do lado de fora, assim, do restaurante. E eu vi que aquele rapaz começou a me olhar muito. Eu falei, pô, ele deve tá me confundindo com alguém, ou me conheceu de algum lugar, não sei. Ou tá achando que eu sou alguma pessoa, enfim. E só que eu percebi que ele olhava muito pra televisão e me olhava. Olhava pra televisão e me olhava. E aí eu olhei pros meninos e eu falei assim, cara, eu acredito que ele tenha me conhecido da música. Beleza. E aí ele olhando fixo pra mim, sem tirar os olhos, eu levantei pra pagar, a gente se levantou pra pagar a conta e tal. Quando eu tô saindo, ele levantou junto com a esposa dele e veio na minha direção. E aí ele olhando pra mim, já com os olhos cheios de lágrimas, ele, cara, eu gostaria de contar algo pra você do que Deus fez através da sua vida na minha. E eu não conhecia o rapaz, né? E aí eu falei, cara, que legal. Ele falou, só que você me promete algo. Eu falei, sim. Ele, por onde você for, você conta esse testemunho. Eu falei, amém, com certeza. Aí ele começou a falar, ele falou que um dia ele estava em casa totalmente depressivo. Ele falou que ele não queria mais ver ninguém. Não tinha mais relacionamento com ninguém, em casa, totalmente trancado dentro de casa. Ele falou que sentado no sofá, ele pegou uma arma. Eu posso falar isso aqui? Posso falar? Pode, por favor. Pode ter problema não, né? Ele pegou uma arma e colocou na cabeça. E ele sentado no sofá, ele falando que não tinha mais vontade de viver. Nossa. E ele tentando apertar o gatilho, e ele falou que ele tentava apertar e ele não conseguia. Uhum. E ele falou que em prantos ele colocou a arma assim em cima da mesa, pegou o controle e ligou a televisão. Ele falou pra mim assim, Geiser, não me pergunta o porquê, não me pergunta como, eu não entrei no YouTube e não escrevi o nome da canção lá. Eu só entrei lá e do nada sugeriu a canção e começou a tocar na tela, eu comecei a chorar e Deus entrou dentro da minha casa e mudou a minha vida. Naquele dia. Então ele falou pra mim, então eu quero te dizer, cara, que você é um instrumento de Deus, foi um instrumento de Deus pra mim. E naquele dia totalmente depressivo, tentando tirar a minha vida, quando eu comecei a ouvir essa canção, né, com você cantando lá, Deus mudou a minha trajetória. Então assim, isso pra mim foi muito marcante. Quando eu falo, eu me emociono muito, porque em 2019 eu queria parar de cantar. Justamente por causa das pressões que eu estava passando naquele momento. E aí, naquele dia, quando ele falou aquilo pra mim, aí Deus falou pra mim assim, tá vendo? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Era isso que eu queria que você entendesse. Foi uma confirmação. Mas Deus falou assim. É aquele momento que você para e fala, valeu a pena. E onde colocar. Nós estamos ao vivo com o cantor Geiser Maia, que lançou recentemente pela Graça Music a canção Teu Amor Me Trouxe Vida. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais um trecho dessa música que está já disponível em todas as plataformas. A música, o clipe também já está no YouTube, você não pode perder. E o Geiser se emocionou e não tem como, né, depois desse testemunho impactante, fortíssimo. E isso mostra só o quanto a missão dele tem sido, digamos assim, é uma recompensa, né, por toda a dedicação. E é isso que Deus espera, né, Geiser, de você.
Desculpa aí, gente. Imagina. Porque não tem como, né? Não tem como a gente não tem se como. emocionar. Então, eu acho que é isso. Esse é o propósito, é o que faz sentido pra mim. Poder saber que você é um instrumento de Deus pra vida das pessoas. Né? Gente. Hoje eu trabalho. Oi? Não, desculpa te interromper. A gente recebeu uma mensagem agora e queremos compartilhar com você de um testemunho que chegou agora no nosso 11 32 2611 11. Queremos compartilhar contigo da Shirley. Em um momento bem difícil da minha vida, ouvia essa música no meu quarto, sozinha, em oração. Sentia a presença de Deus e parecia que ela estava falando comigo, que Ele estava falando comigo. Que bom ver você por aqui e ter a oportunidade de agradecer. Deus usa pessoas para acalmar o nosso coração e fortalecer a nossa fé. Tá difícil segurar a emoção. Olha, pessoas sendo tocadas também do outro lado do rádio ou mesmo pela TV, viu, Geiser? Lindo ministério. Glória a Deus. Vale a pena, né? Vale a pena. São 9 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Agora o relógio parece que assim, o papo tá bom, aí a gente vai se empolgando, né? E o relógio já tá correndo. A gente quer soltar um trechinho do clipe Teu Amor Me Trouxe Vida, esse lançamento pela Graça Music. Nós temos que enfatizar, valorizar esse lançamento porque tá lindíssimo. Vamos ouvir um pouquinho e o nosso diretor vai colocar na tela o trecho do clipe. Eu hoje acordei, pude sorrir, todo choro acabou. O sol no horizonte me lembrou que a alegria enfim chegou. Vi e provei que tu és bom, nunca me abandonou, me transformou, cuidou de mim. Um novo som eu canto pra ti. Teu amor me trouxe vida, vida. Toda dor virou canção. Te entrego os meus dias. Tu és minha grande inspiração. Teu amor me trouxe vida, vida. És meu ar pra respirar. Tua graça sempre me dá força pra recomeçar. Acordei, pude sorrir, todo choro acabou. O sol no horizonte me lembrou. E ele cantando baixinho, né? A gente tem mais uma mensagem no nosso WhatsApp, Geiser. Vamos ler juntos? Elinho do Rio de Janeiro participa com a gente também. A paz do Senhor, a voz do Geiser é única. Fui curado do câncer na garganta, mas Deus não tirou a minha voz. Geiser, meu sonho é louvar com você um corinho de fogo. É o Elinho, né? A Selma Barbosa do Ceará também mandou pra gente. Que testemunho tremendo. Deus tem te usado para salvar vidas em todo o mundo. Você é um instrumento nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Deus te deu uma linda missão que é salvar vidas. Que você seja fortalecido cada dia pela graça do Senhor, dia após dia. Amamos você. Selma Barbosa do Ceará. Geiser, eu vou pedir para você ficar com a gente mais um pouquinho. São 9 horas e 33 minutos. A gente vai acompanhar a previsão do tempo. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso bate-papo ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com Geiser Maia. Dia de sol com algumas nuvens e chance de chuva em Boa Vista. As temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Fortaleza também tem sol. A mínima é de 25 e a máxima 29 graus. Campo Grande, dia de sol sem nuvens no céu. A máxima é de 31 graus e a mínima 21 graus.
No Rio de Janeiro, o sol aparece depois de um amanhecer chuvoso. As temperaturas variam de 18 a 26 graus. Já em Florianópolis, tem sol e muitas nuvens no céu, mas sem chuva. A mínima é de 14 graus e a máxima 21 graus. Relógio, rádio, TV. Comunhão com Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Em comunhão com Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. La 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 la. Jesus. Relógio, rádio, TV.
9h39. Vamos fazer aquele giro, saber quais são as principais notícias desta manhã de sexta-feira, 31 de julho de 2026. Nas últimas 24 horas, milhares de imigrantes atravessaram a nado a fronteira entre Marrocos e Ceuta, território da Espanha no norte da África. Mais de 50 mil pessoas chegaram à região nos últimos dias. O governo espanhol enviou reforços e a Europa entrou em alerta. Em Porto Alegre, o rio Guaíba atingiu a cota de alerta na manhã de hoje também. Há uma tendência de subida para o resto do dia. A Defesa Civil já emitiu um aviso para o risco muito alto de inundação nas ilhas da capital gaúcha. Se passar de 3 metros, o Guaíba transborda. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a Polícia Federal a investigar Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula. O inquérito deve apurar se Lulinha praticou crimes de tráfico de influência e corrupção em favor do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. No esporte, pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Coritiba ontem à noite e se aproximou da zona de classificação para Libertadores. Já o Corinthians empatou em 0-0 em casa com o Atlético Paranaense e perdeu a chance de encostar no G5 no campeonato. 9h40. Vamos ler as mensagens que vocês estão nos mandando. Nós temos mais uma, especialmente para o Geiser Maia, que está ao vivo conosco no Sexta Musical de hoje, do Relógio Rádio TV. A Margarida, de Salvador, Bahia, participa com a gente e ela disse o seguinte: bom dia, paz do Senhor, Tabata e Breno. Eu gosto muito deste louvor. Está chorando por quê? Que Deus realize cada vez mais os seus sonhos. Abraço para todos vocês. Um abraço para você também, querida. Geiser novamente conosco no Relógio Rádio TV. O Geiser que lançou recentemente a canção Teu Amor Me Trouxe Vida. Então você que falou da canção Tá Chorando Por Quê? Tem que ouvir Teu Amor Me Trouxe Vida. Já vai lá no YouTube para você ver o clipe também. Coloca Graça Music. Procura pelo Geiser, a canção está linda, o clipe está lindo. Ele falou um pouquinho, né, como que foi gravado no Rio de Janeiro. Tem participação de bailarinos. Olha, realmente é uma proposta inovadora. Então, você não pode perder. Geiser, nós estamos falando hoje, a gente conversou um pouquinho com você sobre a sua carreira, sobre a sua canção. E olha, tem muita coisa bacana para falar ainda. E você vai voltar mais vezes com a gente também. Fica aquele ultimato. Amém. Quando vier para São Paulo, quem sabe né, presencial, Breno? isso que eu ia falar. Ao vivo aqui no estúdio. Mas a gente vai falar hoje sobre o dia do vira-lata. E vamos falar também sobre prática de esportes em cada região do Brasil. E eu queria saber de você, primeiro, sobre vira-lata. Você tem algum bichinho de estimação? Conviveu com algum já para contar alguma história pra gente? Você gosta? Pretende ter? Então, o último que eu tive foi um bulldog. E aí ele era neném ainda, 5 meses. E aí ele comeu uma planta aqui em casa. Que é aquela, eu acho que é flor do deserto. E aí a gente levou pro veterinário e não conseguiu suportar. E ele, tadinho, partiu. Depois daquilo ali, eu fiquei com a dó no coração, assim, de ter cachorro de novo, porque eu me apeguei muito a ele. Mas assim, cachorro, eu gosto muito, sabe? Eu sou apaixonado. Ô Geiser, pegando o gancho, né? Como é que é o Geiser no dia a dia, fora dos palcos, do altar? Como é que é o Geiser? Geiser pai também, né? Pra conciliar. Era isso que eu ia falar. Eu sou muito família, assim. Eu gosto de estar em casa. Gosto de sair com meus filhos, sair com a família, de estar com as crianças. Porque, assim, a nossa vida ela é muito... É uma correria, né? Então eu tenho uma rotina que desgasta muito, então viajo muito, então é agenda, gravação. E aí quando eu tô em casa, eu estou em casa literalmente, aí eu curto eles, né? Passo o maior tempo que eu estou em casa eu passo com eles, então assim, isso pra mim é fundamental, né? Que delícia. Porque assim, no futebol, eu fiquei 1 ano, o meu filho mais velho tem 26 anos, ele tá morando em Portugal. O
mais velho. E eu praticamente, quando eu jogava bola, eu perdi ali um pouco, né, daquele momento ali dele começar a andar, começar a falar. Eu perdi isso. Então, assim, é muito ruim que isso você não vai conseguir resgatar mais, né? Então, hoje, já com o Brian, com a Sara, né, eu falei, não, eu não vou perder a oportunidade de estar perto, de estar ali. Então, graças a Deus, com eles eu consigo ter esse tempo, né, de qualidade. E no final de semana, Geiser, tem algo que a criançada gosta de fazer ao ar livre? Você gosta de acompanhar também? Praticar algum esporte na praia, quem sabe? Eles aqui são apaixonados em futebol. É mesmo? Tudo que você vai fazer é futebol. É tudo que você vai fazer. Vamos pra praia, pega a bola. Vamos no parque, pega a bola. Então. Ai, que legal. E você jogava... tá jogando bola dentro de casa. E você jogava em qual posição, Geiser? Era bom de bola mesmo? Eu jogava de zagueiro. Zagueiro. Olha aí. Legal, gente. Ô, Geiser, pra gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, do Sexta Musical, queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste, para quem nos ouve também. Um convite também, por que não, para acompanhar, para já ouvir o seu lançamento com a Graça Music. Agora o momento é seu. Então, pessoal, já vou antecipar aqui. Curtam a canção lá no canal do YouTube, né? No Spotify. Eu creio que ela vai falar muito com vocês, como falou muito comigo. Como, assim, a gente tem recebido diversas mensagens e eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Então, ouça lá na tua plataforma preferida, digital, ou no canal do YouTube. Então, eu creio que vai te abençoar muito. E eu quero deixar uma mensagem para você que é literalmente algo que eu falo, ministro muito, né? Prego por onde Deus tem me levado. É justamente de um salmo que eu até falei aqui anteriormente. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Né? Todo processo ele tem um início e tem um fim. O deserto para o povo de Israel era um período. Era só um momento, era uma fase, né? Uma estação. E existem noites que elas parecem ser intermináveis, parece que elas não vão terminar, não vão acabar. Só que eu aprendi que na noite Deus te sara, na noite Deus te prepara, na noite Deus te fortalece. Os processos que Davi teve antes de assumir o reinado era o pasto, cuidando de ovelhas, né? Então, antes de Deus fazer de Davi um rei, Deus primeiro forjou o coração de Davi no pasto, sem que ninguém o visse, escondido, mas foi no pasto, sem aplausos, sem holofote, que Davi estava extraindo de dentro do seu coração os melhores salmos, sabe, a sua melhor adoração. Então, no processo é assim, Deus ele sonda o nosso coração para saber se de fato para saber de fato quem nós somos. Deus não precisa saber quem nós somos, né? Na verdade, ele precisa mostrar pra gente quem nós somos. E os processos, ele vai te fazer entender quem você é em Deus, o que Deus literalmente representa para você. Então, valorize o processo. Se a porta se fechou, é porque existe uma porta maior que Deus vai abrir. Se Deus permitiu a enfermidade entrar na sua casa, é porque o nome de Deus vai ser glorificado através disso. Então, o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, que você possa permanecer em Deus, firmado em Deus, fiel a Deus, compromissado com Ele. Então, tudo que Deus te prometeu vai acontecer. Se Ele fez na minha vida, alguém pecador, falho, se Ele acreditou em mim, se Ele fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Então só confie e acredite, querido. Deus fará. Esse foi o Geiser Maia, ao vivo do Rio de Janeiro, aqui no Relógio Rádio TV, nesta Sexta Musical, que acabou de lançar O Teu Amor Me Trouxe Vida. Já começa a seguir o Geiser nas redes sociais, busca o Geiser, a Graça Music também, para acompanhar todos os lançamentos lançados. Olha, o @ do Geiser no Instagram é @Geiser
Maia Oficial. Geiser, eu vou soletrar, caso você não esteja vendo, né, como se escreve. Jeyzer. Geiser Maia Oficial. E também o Instagram da Graça Music. Graça Music, sem o cedilha. O Geiser veio para reforçar o time da Graça Music, né, Geiser? Mais uma vez, nosso muito obrigado aqui por nos atender nessa sexta-feira. Muito obrigada, querido. Sucesso para você, viu? Obrigado. Deus abençoe o dia de vocês. Amém. Você também. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para você e toda a sua família. Gente, olha, que manhã especial, né? São 9h49. Manhã especial, dia especial também. Porque hoje, no dia do Vira-Lata, a gente celebra muito mais do que a simpatia do nosso patrimônio de 4 patas. Nós celebramos a conexão profunda que esses animais criam com a gente, seja um cachorro vira-lata, um gato vira-lata. Só que você sabia que adotar um animalzinho resgatado envolve também aspectos emocionais, tanto para o pet quanto para a própria pessoa, a família? Para entender melhor o impacto da convivência com os vira-latas, nós recebemos ao vivo no Relógio Rádio TV nesta manhã a psicóloga e especialista em saúde mental Pet Vet, Juliana Sato. Juliana, muito bom dia para você, seja muito bem-vinda. Juliana, bom dia. Bom dia, muito obrigada, Tabata. Obrigada, Breno. Muito obrigada, a gente que agradece. E lembrando que você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp 11 3226 1111. Já mandei lá, viu, Tabata? Meus fofuchos também. Ai, gente, eu mandei também. Eu tinha compartilhado a foto da Nina num grupo errado, gente. Meu Deus do céu, a vergonha. Mas agora sim, mandei no telefone certo então tá do Relógio Rádio TV. Meu Deus do céu. Vamos lá, Juliana, tem algum estudo ou percepção clínica sobre como a chegada de um animalzinho resgatado, como um vira-lata, por exemplo, de rua, ele altera a dinâmica da saúde mental da família? Na verdade, tem estudos sobre vínculo humano-animal, né? Então, o que os estudos mostram? Que ter um animal de estimação, ter ali, principalmente relacionado a cães, ter um cãozinho ajuda muito na saúde mental, ajuda na regulação emocional das pessoas. Então, quando você interage com um bichinho, isso te dá um suporte emocional para que você consiga ficar mais calmo ou consiga ter ali mais disposição, mais vontade até de se exercitar e até mesmo viajar com o seu animalzinho. Ai, que lindo. Olha, a gente tem várias mensagens, Juliana, que estão chegando no nosso WhatsApp, e aproveitar esse espaço contigo ao vivo para ler, para ver as fotos dos vira-latinhas que estão participando com a gente. E isso que a Juliana falou também é verdade, né? Porque às vezes você chega em casa, você tá preocupado, você tá estressado, o dia não foi legal, aí às vezes só naquela alegria de ser recebido ali, muda todo o contexto, muda todo demais. Dia, né, Ju? Vamos? Exatamente, eles dão muita alegria para nós, né? Verdade. E daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre a responsabilidade, viu? O amor vem junto com a responsabilidade, vem também, né, o amor e vice-versa. Bom, gente, essa daí é a minha. Cadê? Olha a Nina aí novamente, a gata vira-lata mimada que manda em casa. É na minha casa, viu, gente? A minha Nina aí. Olha lá. Minha vira-latinha de 4 patas. O Léo, de Belo Horizonte, também participa com a gente. Bom dia, minha cachorrinha fez isso na sala. Eita! O Léo mandou a foto da casa dele. Descreve pra quem tá ouvindo. Ó, é a foto da casa dele, da sala, e ao que parece é terra. Terra, né? O que parece, ele abriu um pacote de terra, parece que é de planta, né? De adubo, e espalhou por toda a casa. Olha... Ai, ai, ai. Quem mais? Que sapeca. A Sarinha. Bom dia, paz. Esse é o meu neném Luke. É um gato castrado e bem arteiro também. Deixa eu ver se o Luke... não parece que o Luke é arteiro. Tem carinha de sapeca. Esse narizinho empinado. Fofura. Cadê? Josiane. Josiane Vila também participa com a gente. Olá, eu sou o Berilo. Estou fazendo esse mês...
Eu faço 16 anos, sou vira-lata. Ah, o Berilo é vira-latinha, tem 16 anos. Muito amoroso, mas já fui bem arteiro. Já mordi os fios do carro do vovô e o carro não pegava e teve que ir para a oficina. Depois de algum tempo, mordi uma mangueira que passa combustível e vazou tudo. Nossa, ele tem uma fissura por carro, né? Ele gosta. Vovô ficou muito bravo, mas hoje sou bem tranquilo. Também tirava as roupas do varal. Ajudava em casa também o Berilo, olha. A fotinho, pra quem tá acompanhando. Lindeza, dentro da casinha dele, comportadinho, nem parece que é arteiro desse jeito. Regina Célia está em Santos. É minha... Sem raça definida, Sem mirra. raça definida, mirra. Cadê? Vamos ver? Ai, que linda. lindas, amiga. Uma vira-latinha Essa pretinha. É amiga. Linda. Maria de Socorro também mandou a dela. É vira-latinha? Ou é misturadinho com Yorkshire? Tá valendo, Maria de Socorro. mestiço. Tá valendo, linda. Rose Mesquita, tá em Imperatriz, Maranhão. Bom, tem mania de subir na cama e ainda mastigar a caminha dela. E fica latindo com algumas pessoas. Tem medo de foguete, mas no geral é dócil, inteligente, vira-lata, salsicha e pincher. O nome é Lessie. Olha a Lessie aí. Lessie, que lindeza. Temos mais mensagens. Amélia, de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, mandou bom dia, Tabata e Breno. Bom dia. Seguem as fotos dos meus filhos resgatados. Tom é o caramelo de 20 anos. A cinza é a Lady. A pretinha é Julie. E o rajado é Lupe. Meus amores. Vamos ver os amores da Amélia. Olha, que lindo. Parece um angorá. O gatinho caramelo. Olha, que lindos. Cada gato lindo, gatinhos Todo e mundo gatinhas. jogadinho, olha lá. Meu Deus. Gente, olha, você que não vê as imagens está perdendo, viu? Gente, será que eu mandei no grupo certo? Agora Olha fiquei com lá, medo, hein? Breno, vê se você fez igual eu. Tem mais uma mensagem, a Lúcia Rodrigues mandou no nosso WhatsApp também. Bom dia, Breno, Tabata, eu sou a Eva, o amor da casa. Aqui está muito quente, viu? Abraço a todos. De onde você fala, Lúcia? Manda pra gente depois. É Brasília, é Lu de Brasília. De Brasília? De Brasília. Ah, e ela mandou, Geiser, gosto muito das suas músicas, tenho testemunhos fortes com suas músicas, falando do Geiser Maia. Ah lá. E ela mandou a fotinha da filhinha dela, lindinha, com lacinho amarelo. Você que tem mensagens, você que tem o seu vira-latinha, aquele arteiro ou calminho, tem algum relato super legal para compartilhar com a gente, manda no nosso WhatsApp 11 3226 1111. Ou ainda, tem vontade de adotar um e tem aquela dúvida? Você pode mandar a sua mensagem também, que a Juliana te ajuda a tomar essa decisão importantíssima. Afinal, né, Juliana, a gente sabe que na hora de adotar, os vira-latas, apesar de serem muito comuns, são conhecidos como o patrimônio do Brasil, tem todo um amor, né, pelos vira-latinhas, mas ainda assim, eles são os menos adotados. Na hora que, numa feira de adoção, em alguma instituição, os vira-latas são os menos adotados e muitas pessoas escolhem pela aparência e não tomam uma decisão exatamente adequada ao dia a dia dela, à rotina dela. É isso mesmo? Isso. Então você já pode ver pelas fotos, né, o quão é importante adestrar o seu bichinho. E adestramento, ele demanda tempo, demanda energia, demanda disponibilidade, principalmente das pessoas. Hoje a gente tem que ali ter muita clareza que os animais, eles têm as suas características próprias. E nós não podemos deixar de compreender que um cão, um gato é um gato, e que por mais que eles façam parte da nossa família, eles também ali têm as demandas da sua própria espécie. Então a gente precisa, assim, adequar o ambiente, adequar a nossa rotina, entender a personalidade do seu cão, do seu gato. É importante também a gente entender ali que existe uma demanda cognitiva. Então eles também precisam tanto de socialização, interagir ali com outros animais, dependendo da espécie, e também um desenvolvimento intelectual, fazer exercícios que ajudam no processo cognitivo. Isso é muito importante. Hoje, a gente também tem animais não convencionais, que são aves, pássaros, peixes, répteis,
que também fazem parte hoje de muitas famílias, né? E aí isso também entra numa questão de respeitar a espécie. Isso é muito importante para quem for adotar um animalzinho. Mas hoje, no dia do vira-lata, a gente pode pensar que quando você for adotar, escolha bem o seu animal, não olhe apenas para a aparência, entenda da personalidade e converse com as pessoas que estão ali oferecendo este bichinho para você. Que lindo, gente. Importantíssimo, fica o recado, né? Porque tem milhares de vira-latas incríveis só esperando por um lar, por um amor, por uma família que cuide deles, né? Porque eles são muito gratos, né, Juliana? Sim, eles demonstram muito carinho, eles demonstram muito afeto por nós, eles nos ajudam até a liberar também hormônios de bem-estar. Então, essa troca com eles é muito rica. Por isso, se você for de uma forma muito consciente, sabendo que você está dando amor e recebendo amor em troca, isso vai ajudar tanto a você quanto a eles. Eu vi um vídeo essa semana na internet que viralizou, muita gente deve ter acompanhado, que é onde tinha um círculo de pessoas que estavam dispostas a adotar com consciência, né, com responsabilidade, e eles deixavam os bichinhos soltos e cada um ia escolhendo o que queria. É de emocionar. Que lindo, né? Então, o animal que escolhia, né? Já o ia próprio no colo do tutor. Ou cheirava o tutor. Isso é mais bonito, né? Quando eles nos escolhem. Sim, existem várias histórias de pessoas que estavam ou passando na rua, ou elas foram em algum lugar onde tinha um bichinho que ficava ali seguindo eles, né? Então, ficava seguindo, se aproximava. E aí a pessoa, ela tendo essa disponibilidade, ela compreende que o bichinho que os escolheu, mesmo quando você for adotar, existem vários animaizinhos ali onde um está mais disposto a se aproximar de você. Talvez tenha dado esse match naquele momento. E você pode também entender se este é o teu momento. Porque além da demanda da responsabilidade, existe uma demanda financeira que é importante a gente considerar também. Até para que este animal não seja abandonado novamente. Com certeza. E olha, enche a casa de amor, viu? Gostei do vale termo a pena. que ela usou. Deu match, olhou, bateu. Que lindo. Muito Gente, legal. eu vou deixar o @ da Juliana Sato, psicóloga e especialista em saúde mental, Pet Vet, @Jusato Psicóloga, tudo junto, @Jusato Psicóloga. Juliana, olha, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme falar contigo e esperamos que você volte outras vezes. Obrigado, Juliana. Bom final de semana. Obrigada, eu que agradeço o convite e agradeço a disponibilidade. Muito Boa obrigada. tarde e bom trabalho. Muito Obrigado. obrigada. Um ótimo final de semana para você, uma boa sexta e ótimo final de semana. São 10h02 nesse clima de alegria, de tranquilidade E nessa emoção. manhã e emoção. A gente acompanha agora a mensagem de fé. Mensagem de fé. Olá, meus amigos! Que a bênção de Deus esteja com você. Eu sou Jamil Ribac, sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo e lidero a sede estadual aqui do Maranhão. E eu quero dar para você um recadinho breve da palavra para que você receba nesse dia um conforto da parte de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Talvez você esteja aí agora passando por um problema muito difícil e você pensa, como que eu vou sair dessa dificuldade? A Bíblia Sagrada ensina que Davi, ele dizia para a própria alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele sabia que os seus problemas não eram resolvidos apenas no mundo exterior, no mundo físico. Ele sabia que era necessário uma intervenção sobrenatural. Por isso que ele dizia, eu me comunico com Deus dentro do meu interior. Eu me comunico com Deus dentro do meu coração.
E aqui dentro eu começo a bendizê-lo, eu começo a glorificá-lo, eu começo a bater naquela tecla interna de que eu tenho uma solução para a minha vida. E aí ele começa a dizer, é Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades. Ou seja, não existe pecado, não existe doença que prevaleça contra a minha vida. Talvez você esteja passando por isso, doenças, enfermidades, problemas. É Ele quem te perdoa, é Ele quem te cura. Tá certo? Fica com essa palavra no teu coração e eu tenho certeza que Deus está operando na nossa vida a partir desse momento, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. 10h04 agora no horário de Brasília. Gente, olha, hoje é o dia do caramelo e é um dia muito gostoso, né? Porque a gente gosta muito de compartilhar as fotinhas dos nossos companheiros de quatro patas, peludinhos, arteiros. Mas também, como é sexta-feira, e nós estamos já no climinha de final de semana, Sim. programando o que fazer com a família no sábado, no domingo. Você vai folgar esse final de semana, Tabata? Eu vou, graças a Deus. Vai folgar. Vou Também folgar, também folguinha vou. merecida. E tá programando alguma coisa, um almoço, algo diferente? Olha, cineminha? ainda não programei nada. Você acredita? O Arthur pra passear? Não, o Arthur ia falar da Nina. A Nina passeia do quarto pra cozinha, na sacada. E ela passeia dentro de casa, porque apesar dela às vezes dar uma fugidinha, viu? Ali perto do elevador, a bichinha é arteira. E o Arthur merece também, hein? O Arthur né? merece passear, porque, né, o último final de semana de férias Aliás, seria legal da qualquer escola. dia a gente ver com a produção para trazer algumas dicas aí de repente, né? Do que tá rolando no cinema, algumas dicas, algumas sugestões pós-férias. Boa, né? boa. Vamos colocar na nossa pauta. Nós vamos falar agora sobre esportes que podem ser praticados com toda a família. Crianças, jovens, adultos, esportes náuticos. Aqui na cidade de São Paulo. Pensa, em plena cidade de São Paulo, você pensa assim, gente, prédio, parques, ok, mas dá pra praticar esportes náuticos? O que tem de opção? Tem na represa do Guarapiranga, o Centro Esportivo Náutico Guarapiranga. E o Eric Rabelo está lá, o Breno. Vamos conferir então. Eric Rabelo com mais informações aí direto do local. Eric, quanto tempo, prazer em revê-lo aqui. Tudo bem, bom dia. Obrigado, viu? Grande Breno, Tabata. Bom, estamos aqui na represa do Guarapiranga. Tá um frio danado aqui, viu? Ventando muito, mas o esporte aqui não tem tempo ruim não, viu? Aqui é um centro de treinamentos, né? É muito legal o náutico aqui, inclusive nessas questões de como que eu falo? Acabei esquecendo o nome agora. As questões climáticas aqui, elas não atrapalham, né, o treinamento aqui dos jovens, adultos e crianças, né? Inclusive o Rodrigo, né, que é um dos instrutores aqui, ele vai explicar exatamente qual é o trabalho que é feito aqui. E observação, é 100% gratuito. Bom dia, Rodrigo, tudo bem, querido? Nos explique aqui que atividade bacana, o que as crianças e os adultos aprendem aqui. Bom dia pessoal, obrigado aí por vocês estarem filmando essa garotada aqui, né? Aqui no Clube Náutico Guarapiranga a gente desenvolve a canoagem e a vela, né? A partir dos 7 anos de idade, a gente não tem limite de idade, então você vai ver criança de 7 anos de idade e vai ver um senhor de 70 anos remando e velejando aqui. Dá a impressão que é fácil, mas não é fácil não, viu? Não, tem toda uma técnica, né? Tem uns instrutores aqui para poder auxiliar, nós temos um barco de apoio, todo o material é cedido aqui pela IPASSE, né? Pela Secretaria de Esporte de São Paulo, e aqui a gente desenvolve um trabalho bonito aí com essa criançada aí. Muito legal, muito legal. Bom, as crianças, inclusive, elas estão agora em atividade. Nós estamos aqui em um bote, né? Justamente para poder estar acompanhando e vendo aqui essas atividades. Não só crianças, mas também adultos também. A partir de que idade? De 7? A partir de 7 anos. 7 anos.
7 anos. Então, quer dizer, isso de terça a sexta, é isso? Isso, as aulas são de terça a sexta, né? Dividido no período da manhã e dividido no período da tarde. E aí tem um pessoal que é de rendimento, que é um pessoal que já está há um tempo aqui, tanto na vela quanto na canoagem, e aí eles passam a ter um treinamento mais específico para participar das competições nacionais, regionais, municipais, né? Que a gente desenvolve aqui também. É muito legal, muito interessante. Agora tá saindo sol, viu? Menos mal, né? Mas tá saindo um solzinho aqui, embora tá fazendo um frio danado aqui. Ó, essa atividade, ela na realidade, ela estimula o esporte também. Acho que é importante, porque nem todos que vêm treinar aqui, né, fazer o curso, que acabam virando profissionais. Mas também tem a questão do esporte em si. Inclusive, tem muitas pessoas da melhor idade que treinam aqui também, é isso, né? É isso aí. A gente tem alguns objetivos e o maior objetivo é a inclusão, né? Poder ter a oportunidade desse pessoal conhecer uma nova modalidade, um novo esporte, né? Talvez não venha a ser um atleta de alto rendimento, mas ter a vivência e usar isso como uma ferramenta de desestressar, de vir aqui, de ver essa represa é linda, Guarapiranga, né? E aí eles estão no quintal deles aqui, no bairro deles, e aí eles usufruem melhor disso aqui, né? E é importante frisar também e trazer também, convidar as pessoas que não conhecem, porque infelizmente é uma modalidade que ela não é tão divulgada, né? Então, pelo menos eu não sabia que existia essa possibilidade, essa modalidade principalmente gratuitamente. Ou seja, se você quiser vir aqui, conhecer, né? Fazer às vezes a pessoa pode não se adaptar, mas ela pode pelo menos conhecer, testar, começar a fazer também, porque assusta um pouco, né? É que não é tão fácil, né? Mas as pessoas, como que elas se inscrevem, se elas quiserem vir aqui fazer um curso com você, como que as pessoas procuram, que elas vão encontrarem aqui? Tá, tem um link que depois a gente pode mandar para vocês, né? Para vocês conseguirem divulgar. O Instagram, que você consegue ver as fotos, consegue ver o desenvolvimento do projeto, Ipace Instituto Pangea, tá? Ipace Oficial no Instagram, dá uma olhada lá também você vai ter o acesso às inscrições. As pessoas que querem conhecer sem fazer inscrição, pode vir conhecer, de repente faz uma aula teste, tanto na canoagem contra a vela, né? Como são dois esportes que não passa muito na TV, né? As pessoas não têm muito acesso, mas pode vir aqui, o pessoal vai estar pronto para atender, para vocês poderem conhecer e fazer uma aula teste, se precisar, se conhecer, né? Para poder começar a velejar, a remar e conhecer melhor a represa. A represa é tão bonita, tá toda aqui para a gente poder usar. Acaba até se apaixonando, né? O Breno tem uma pergunta, pode falar, Breno. Ô, Eric, pergunta aí, por favor, para o nosso instrutor, se, por exemplo, eu que não sei nadar, a gente já vê essa água, toda essa quantidade, a gente fica um pouquinho com medo, o pessoal dá todo um suporte aí, precisa saber nadar? Sem dúvidas. Ou como é que é? Só entrar com o aparato, com o colete e tá tudo certo? Os nossos apresentadores aqui, o Breno, ele está perguntando, no caso dele, ele não sabe nadar. Existe, a pessoa precisa saber nadar ou não necessariamente para poder vir aqui fazer o curso, embora estamos usando coletes, né? Que é importante frisar isso. Na verdade, não precisa saber nadar, né? Todos os equipamentos aqui, você não pode sair sem um colete salva-vida. Mas nós aqui, os instrutores, ensinam como você se portar na água se o barco virar. Existe uma técnica na canoagem, né, que você vai virar o barco, é comum isso acontecer, principalmente quando está migrando de embarcação, porque você começa, na canoagem você começa no barco turismo, aquele barco de plástico grande, que é mais estável. Depois você vai para os cascos menores, né, que é um barco olímpico. Aquele mais estreito, inclusive eu já tentei, né? Algumas vezes, e ele emborca, né? Você fica de cabeça para baixo. Você tem que manter o equilíbrio ali pelos remos, é isso mesmo, né? É exatamente isso. E aí quando ele vira, precisa ter a técnica para poder desvirar o barco e esperar o bote chegar, né? Para poder fazer a salvatagem, recolher o barco, o aluno para poder desvirar e continuar de novo, né? O veleiro também tem isso, né? A primeira aula de vela aqui é o vira e desvira.
Então a pessoa vira o barco e aí aprende a desvirar. Então não necessariamente precisa saber nadar, tá? E aí, mais ou menos, por exemplo, a pessoa que nunca praticou, que não conhece nada, zero. Quando ela vem a primeira vez, é que depende muito de pessoa para pessoa, mas geralmente em quanto tempo que ela já começa praticamente a velejar sozinha, vamos dizer assim? Os veleiros que a gente trabalha aqui, para criança de 7 a 15 anos de idade, é um veleiro chamado Optimist, né? Ele é um veleiro próprio para criança, tá? E a criança na primeira aula ela já consegue a velejar um pouquinho, a segurar no timão ali da vela, controlar um pouco a vela, que é um veleiro de uma vela só, menor, é mais fácil, né? E o adulto a gente trabalha com a classe Ding. Então o instrutor sai com o aluno. Um veleiro maior, é isso? É maior, é esse que você está vendo na o branco ali, né? Mostra ali, Serginho. O veleiro sai com o aluno, dá as primeiras instruções. Na terceira aula, o aluno já está conseguindo comandar o barco, né? Com o instrutor ainda, mas aí depois a gente já solta e ele já começa a fazer algumas condições de vento, já consegue controlar. Existe também a técnica em relação a condições de vento também? Tem essa medição, existe isso também ou não? Tem. O aluno aprende, né, um pouco das condições de vento, da onde o vento está vindo, né, essa coisa vento sul, leste, oeste, norte, ele vai aprendendo isso aí também. Faz parte da aula isso. E para que o aluno desenvolva e venha correr uma regata de vela, ele precisa saber isso aí. Fundamental. É muito interessante mesmo. Para quem não conhece, vale a pena e principalmente porque é gratuito, né? Exatamente, é gratuito. A gente dá toda a parte de uniforme, né? Tem um transporte que a gente também, alguns pontos do município aqui, do bairro, a gente consegue pegar esses alunos, trazer para cá. Tem um lanchinho depois da aula, um kit lanche. Que bacana, bom, hein? Tem um kit lanche, porque vem pra água, não tem jeito. Dá fome, é muito esforço e aí precisa comer. E pra gente finalizarmos aqui, hoje são quantos alunos entre crianças e adultos no total? Hoje a gente atende aqui só no Náutico uma base de mais ou menos de 200 a 250 alunos, só no Náutico. Fora as outras modalidades, que é o judô e o futebol. Então hoje a gente passa aí de 600, 700 alunos. Muita coisa, né? Mas o carro-chefe é o Náutico. Na verdade, assim, as pessoas gostam muito do Náutico, né? Diferente, né? Diferente. Bom, se tem alguma pergunta, Breno ou Tabata? Bom, eu queria reforçar então que para participar as aulas são gratuitas e o cadastro ele deve ser feito, aliás, presencialmente no Centro Esportivo Náutico Guarapiranga, mediante a apresentação de uma foto 3x4, RG, CPF, comprovante de residência. Confirma com ele, por gentileza, Eric, então, que o cadastro ele deve ser feito gratuitamente, presencialmente no Centro Esportivo Náutico Guarapiranga. E já tem gente na produção querendo ir já. Exatamente como vocês falaram aí. É muito simples, né? Só o RG, foto 3x4, né? E pronto, e só vim pro abraço aqui, né? E curtir esse paraíso maravilhoso, que o lugar realmente é muito lindo, a natureza, né? E o principal, né? É estimular o esporte, né? Que é o principal. E principalmente também divulgar, né? Que é essa modalidade que é muito interessante, principalmente aí que dá acesso a todos, né? Quer dizer, então todo mundo aí que tiver a partir dos 7 anos de idade, né? E quiser vir para cá, não só nessa questão também dos barcos, né? Dos veleiros, mas também na questão do judô também, né? Tem outras modalidades, né? Modalidades. Se as pessoas quiserem vir aqui conhecer todas as modalidades, o clube está aberto, né? Tem um pessoal do escritório lá em cima, é só passar lá, eles dão toda a informação, tanto da inscrição para poder conhecer também. Tem tudo aí, tá tudo na mão. Muito obrigado, viu? É isso aí, gente. Então, eu deixo com vocês aí no estúdio. Então, até a próxima reportagem. Lembrando que segunda-feira o Kleber Werneck estará de volta aí conosco. Grande abraço para você, Tabata, Breno. Obrigada, Eric Rabelo, direto da represa do Guarapiranga.
E olha, falando de imagens lindas, né? Eu ia Direto falar do de lá. aventureiro Eric Rabelo. Ele gosta da resenha, ele gosta. Gente, olha, são 10 horas e 18 minutos agora. Nós estamos falando da prática de esportes, né? Tanto crianças, jovens e também a terceira idade, porque cresceu o número de idosos praticantes de atividades físicas no estado de São Paulo. Como a gente acabou de mencionar, a prática de esportes náuticos como a vela, que o Eric Rabelo acabou de mostrar com a gente ao vivo, na cidade de São Paulo. Ao mesmo tempo, um estudo mostrou que caiu a porcentagem de jovens ativos. Que é isso? Vamos acompanhar então mais detalhes na reportagem. O estudo da Fundação SEAD mostrou aumento de 19% no número de pessoas com mais de 60 anos que praticam alguma atividade física. Já a porcentagem de jovens de até 29 anos que fazem exercícios sofreu uma baixa. Praticar esportes é essencial para garantir uma vida próspera e com qualidade. De acordo com dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados de São Paulo, mais da metade da população paulista exerce alguma atividade física. A porcentagem aumentou, já que em 2019 era de 39%. A pesquisa ouviu moradores de todas as regiões do estado por meio de entrevistas remotas realizadas em setembro de 2025. Em comparação às pesquisas realizadas nos anos anteriores, os dados revelam que o hábito de se exercitar foi incorporado por boa parte da população. A adesão à prática de atividades físicas é maior entre homens e cresce conforme aumenta a escolaridade e a renda familiar. Segundo o estudo, 8 em cada 10 praticantes afirmam realizar atividades 2 ou mais vezes por semana. E 3 a cada 10 dedicam mais de 1 hora diária para práticas esportivas. Esses indicadores refletem a percepção consolidada sobre os benefícios da regularidade da prática de exercícios. Em relação às variações etárias, houve mudanças significativas. Podemos destacar a redução na porcentagem de jovens de até 29 anos fisicamente ativos. De acordo com a Fundação, só no último ano houve queda de 8 pontos percentuais entre os que se exercitavam, de 61% para 53%. Por outro lado, houve um avanço no número de pessoas com mais de 60 anos que praticam alguma atividade física. Dados de 2025 mostram que 52% dessa faixa etária são esportistas. 10 horas e 21 minutos agora e olha, a capital baiana é referência em pesca oceânica e esportes náuticos no Nordeste, com mar aberto, águas quentes e boa estrutura náutica, viu? E quem traz mais detalhes pra gente agora ao vivo é o nosso jornalista da nossa rádio de Salvador, Luiz Victa. Victa, bom dia pra você, seja sempre bem-vindo. Bem-vindo, bom dia, Victa. Aliás, deixa eu até reiterar aqui, viu, fazer justiça, porque eu estava falando sobre opções, né, e cobrando aqui a produção, e a gente tem tido toda sexta-feira, nós tivemos lá o iFly, onde o Kleber voou, o nosso repórter, e tivemos hoje também aí sobre a canoagem, vela, então a gente tem tido aí boas dicas, boas sugestões. Sempre, né? E é muito legal porque a gente sempre busca opções que são para toda a família. Nós falamos muito sobre opções para férias escolares, que tá no finalzinho, sim, né? Mas ainda dá para aproveitar. Mas ok, depois das férias, a criançada ainda precisa gastar energia, né? Então tem muita coisa legal para fazer com eles. Luiz Victa está conosco ao vivo. Bom dia, Victa. Olá, Tabata, Breno, um abraço ao ouvinte que acompanha aí o Rádio Relógio TV, os telespectadores também. Ótima sexta-feira para todos, né? Salvador, naquele clima que voltou a ser Salvador. Não me esqueço da zoeira, viu, Tabata? Você fez comigo dizendo assim, 26 graus pro Victa tá frio. Tava frio mesmo. Hoje a sensação térmica tá lá pra cima, tá? Tá lá pra cima. Hoje Salvador volta a ser Salvador. A sensação térmica entre 23 e 25 graus, mas tá um calor retado. Tá calor? Chove e está fazendo calor do jeito que o baiano gosta. Peraí, não entendi. Você falou que a sensação tá de 23, 24 graus, é isso? 23 a 25 graus e está calor.
Tá calor, e você disse aquele dia que era 26, acho que 26 graus, e ele falou que tava frio? Ué. E é isso. Vai entender. Você não pode zoar a mim, você tem que zoar a natureza. Vai entender. É a natureza que prega essa peça na gente aí. Vai entender, Salvador, como eu já falei, bipolaridade climática aqui, minha gente. Vocês jogam a chuva, não, jogam a chuva com calor aí pra confundir a cabeça da galera. E é isso aí mesmo que acontece. Mas aqui em São Paulo a gente não fica pra trás, não. Oi? Não, eu ia falar, aqui em São Paulo a situação não é diferente não, viu? Porque a gente sai de blusa, daqui a pouco à tarde tira a blusa, à noite blusa, guarda-chuva na bolsa. Quando leva não chove, quando não leva chove, é assim. É um bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco, igual aquele filme do Karate Kid. Enfim, gente, lições, né? Salvador tem uma expectativa de um clima aberto no final de semana, com sol, perfeito para as atividades ao ar livre. E a gente falando de atividade física, né? Salvador tem aquela caminhada, tem uma galera que se matricula em academia, tem gente que faz corrida, tem gente que entra em grupos de corrida, academias ao ar livre, que vai competir. E essas academias ao ar livre, gente, elas ficam instaladas aqui na nossa cidade, perto de praças. E tem sido uma saída para a galera 60+, principalmente para essa galera. A gente tem dados, a gente tem estatística aqui da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, a Secretaria daqui de Salvador. São 15 espaços desse tipo e 3.700 pessoas com 60 anos ou mais que buscam deixar o corpo em movimento. Bom demais. Minha mãe mesmo tive que matricular ela no Pilates, não gostava de academia. Eu falei, uma corridinha, minha mãe. Não, eu gosto de caminhar. Então tá, uma arte marcial. Não quero saber de negócio de violência, não. Eu quero algo tranquilo. Pilates. Ela, não quero. Aí o médico disse, Pilates. Eu falei, o médico falou. O médico falou, tu vai. Ele, Pilates. Ela foi pro Pilates. Vai fazer. Acabou que é o bom gosto. E Pilates, pra quem pensa que é tranquilinho... Não é tranquilinho, não. Não é assim, não. Não é, não. A gente subestima. Galera que tem... Olha... Galera que trata a hérnia de disco que o diga... Que, tá pensando que o corpo volta todo esticadinho. Não, volta cheio de dor. Você faz um esforço físico retado. Eu falei, não, beleza. Tomara que eu nunca precise. Existem os cuidados para evitar as lesões e tudo mais. Tem acompanhamento de profissionais de educação física nessas academias ao ar aberto. O funcionamento, além dos equipamentos, né, que ficam ali disponibilizados, sessões de alongamento. Os equipamentos oferecem atividades coletivas. Tem uma galera que prefere fazer aula de dança, capoeira e outras modalidades que procuram promover a saúde e o lazer. Mas, gente, que orgulho da minha cidade. 3.700 pessoas. Aí são imagens do Campo Grande, né? Eu fazendo minha caminhada para alcançar o nível do missionário R.R. Soares, porque eu me senti envergonhado em só fazer 5K, o missionário bombando nos 15. Aí eu fiz umas imagenzinhas. Aí o Campo Grande fica no centro de Salvador. Muita gente faz atividade aí, muita gente faz aquela corridinha. Tem uma academia ao ar livre lá. Essa passagem aí é a do Corredor da Vitória. É um finalzinho de tarde. Mas por que você filmou o Corredor da Vitória? Todos os dias as pessoas fazem suas atividades físicas aí e o Corredor da Vitória tem uma extensão de quase 1 quilômetro que vai até esse lugar aí. Esse mirante tem um baita pôr do sol aí. Né? Essa é a visão. Essa é a visão de quem termina de correr. Então, é você promover a saúde, ter um contato com a natureza e essa visão maravilhosa que as águas baianas proporcionam. Quem faz atividade e para quem não faz, né? Você vai lá, para um pouquinho, dá aquela respirada, pode tomar uma água de coco, um picolé, quem sabe. E aí, foram imagens de hoje cedo. Oi, Tabata. Quem não pratica esporte com uma vista como essa no final para recompensar todo o esforço, né, da caminhada ou corrida de 1 quilômetro pelo corredor, né, que você disse, olha, tá perdendo. Descreve pra gente, por gentileza, essas imagens, exatamente essa passagem que você disse, né, de 1 quilômetro. Qual que é o bairro, Victa?
Aí, a da praça é o Campo Grande, o corredor da Vitória é na Vitória mesmo. Esse mirante aí é no bairro da Graça. Mas em Salvador tem outros pontos que o pessoal faz a sua caminhada ao ar livre. Tem a Orla de Salvador ali na Barra, em Ondina. Muita gente vai para a região ali de Patamares, Pituba, Itapuã. Tem cidade dentro da cidade também tem essas pistas de corrida. Na Avenida Bonocô mesmo, o metrô ele é suspenso, né? Ele não é por baixo. Em parte, ele é por fora também. E embaixo tem praças, quadras e pista para você fazer corrida. A Bonocô é uma avenida enorme. É uma avenida enorme. E o pessoal pode fazer o seu corpo e a sua atividade. A Avenida Paralela também tem. No bairro de Canabrava, perto do Barradão, também tem. Perto da Arena Ponte Nova tem o Dique do Tororó, que ele tem uma extensão de uns 3, quase 4 quilômetros de extensão. Uma volta no Dique do Tororó, 4 quilômetros, que maravilha, né? Você já paga quase 5K. 3 voltas você alcança o missionário. Rapaz, deu vontade de ir para Salvador agora, viu? Deu. Esse mirante, olha, fazer uma caminhada, uma corridinha pela manhã. E nessa manhã, com a temperatura que ele disse, que parece estar muito agradável, nossa, pegaria a passagem agora. Fácil, só para fazer a caminhadinha Puxa que ele vida. disse. Que delícia. Aí são atividades físicas assim. Todo domingo, para mim, é lei fazer aquela corridinha, ter o contato com o sol, a natureza, olhar esse marzão que Salvador proporciona para os soteropolitanos e os turistas. Mas de manhã cedo, quando eu tinha um cachorrinho, né, tinha que levar ele para passear. Era um husky. A gente sabe que husky tem uma Duracell, ele nasce com a bateria nas costas, que se você não esgotar essa bateria, quem sofre é a casa. E a bateria nunca acaba. Não, era de manhã e no final da tarde. Ô Victa, hoje nós estamos falando também, além dos esportes aí, para inspirar, para estimular todo mundo a praticar atividade física no final de semana, também com toda a família, vizinhos, amigos. Nós estamos falando também sobre o dia do vira-lata, que é neste dia, nesta sexta-feira, dia 31 de julho. Você disse agora que você tinha um husky, mas você já conviveu com algum vira-latinha? Já teve vontade de adotar um? Conta pra gente. Uma época eu adotei uma que se chamava Pitanga. Era uma cachorrinha toda preta que foi pegando uma feira de adoção. Eu me apaixonei por ela, né? E ela era um amor de cachorro. Quando eu era pequeno também, eu morava no Bonfim, num bairro chamado Bonfim. Era um casarão dividido em várias casas, né? E na nossa sempre tinha um vira-lata, que ele era preto e marrom, chamado Max. Ele sempre acordava na porta da gente pra dar bom dia, pra brincar. Um Max, né? Sempre tem um Só. Max. E depois ele ia pra rua. Ele ia viver a vida dele. Era um amor de cachorro. Né? Que lindo, gente. Era um amor de cachorro. Pode falar, Victa. Não, era um amor de cachorro. Só que aí depois que ele morreu, minha irmã e eu, a gente ficou assim sentido, né? E aí meu pai deu um cachorrinho pra gente chamado Lua, né? Essa aí era de raça, mas não tem problema não, gente. Então tem um amor aos animais, independente de ser vira-lata, caramelo, chocolate, doce de leite, não tem problema nenhum. Pode ter, é importante que tenha amor aos animais. É claro, se você puder adotar um pet, adote um vira-lata e cuide bem dele, né? Porque tudo que eles querem é incrível. Tudo que eles querem é ração, água e amor. Só isso. É isso. Só Resumiu isso. bem. A gente que quer além, né? Nós que queremos além. Eles não. É uma vida simples e muito amor. Ô Victa, muito obrigada, viu, pela participação conosco aqui ao vivo no Relógio Rádio TV, direto de Salvador. Victa sempre com muita alegria, disposição, essa alegria boa, né? Não perde da a Bahia. piada sempre, né? Não. Não perde. Obrigado, gente. Gente, olha, obrigada. O convite está feito para vocês quiserem fazer uma caminhada aqui, viu? O convite está feito para vocês quiserem fazer uma caminhada aqui.
Aproveita. Vamos lá conhecer aí os a estúdios da passagem, nossa porque rádio é lá. temporário. Vamos lá, vamos fazer uma caminhadinha. Pode vir. Chegar ali no Mirante. Qual que é o Mirante mesmo? O nome, Victor? Vitória, né? Não. É lá na Graça, o Mirante da Graça. Mirante da Graça. E depois comer um acarajé com uma aguinha de coco, ó. Pode ser. Aí pronto, pode ser? Bom, enfim, a gente combina. Vem comigo que vocês passam de ano. Valeu, Victor. Ótima sexta-feira pra você. Valeu, gente. Ótima sexta-feira, bom final de semana a todos. Sempre uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Sigo aberto para mais convites aqui para participar, representando a nossa Rádio Salvador. Valeu, querido. Luiz Victor de Salvador, da nossa rádio. 10 horas e 34 minutos. Vamos acompanhar como fica o tempo na sua região. Belo Horizonte tem sol em meio a muitas nuvens, mas não chove. A temperatura varia entre 15 e 26 graus. Em Curitiba, dia nublado sem previsão de chuva. A mínima é de 10 graus e a máxima 20 graus. Dia de sol em Brasília. A mínima é de 16 e a máxima 28 graus. Já em Aracaju, tem chuva rápida durante o dia. A temperatura varia de 21 a 27 graus. Em Belém, faz calor. A máxima chega a 32 graus e a mínima 23 graus. Rádio TV. E toda chance acabe, ainda posso esperar em Deus. Se o problema é grave, nenhuma porta abre, a providência sempre vem de Deus. Uma promessa Deus me fez e Ele nunca falhará. Deus não é homem pra mentir, o que falou se cumprirá. Porque para o meu Deus jamais será tarde. É certo que eu verei o meu milagre. Eu tenho fé pra ver, já vai acontecer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Uma promessa Deus me fez e Ele nunca falhará. Deus não é homem pra mentir, o que falou se cumprirá. Porque para o meu Deus jamais será tarde. É certo que eu verei o meu milagre. Eu tenho fé pra ver, já vai
10 horas e 40 minutos. Vamos fazer aquele giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo desta manhã de sexta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo de desmilitarização da faixa de Gaza, mas o impasse permanece. Israel quer o desarmamento imediato do Hamas e o grupo terrorista exige a saída das tropas israelenses. Importante também, a Receita Federal libera hoje o pagamento do terceiro lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro cairá na conta dos contribuintes ao longo do dia e para saber se foi contemplado, basta fazer a consulta no site oficial da Receita Federal. Um terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na noite de ontem, próximo da fronteira entre o Peru e o Brasil. Nas redes sociais, peruanos disseram que sentiram um tremor, mas com baixa intensidade. Não houve registro de danos ou de vítimas. E o Grêmio perdeu por 1-0 para o Bolívar, em jogo válido pela volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. O resultado elimina o Grêmio, que havia perdido já a partida de ida por 3-2 na Bolívia. Então, ponto final para o Grêmio, né? 10 horas e 41 minutos. Vamos saber quem são os vira-latinhas que estão brilhando nesta manhã. Fofuras. No relógio Rádio TV, no nosso WhatsApp, no 11 3226 1111. Quero saber quem é o vira-lata do seu coração, hein? Vamos acompanhar as mensagens? E é legal essa interação, hein? Essa proximidade. Estamos aqui cumprindo a nossa missão, né, Tabata? Vamos conferir. Vamos deixar a nossa tela mais bonita. E também compartilhando as mensagens e comentários do nosso público, como a Rose, de Americana, interior de São Paulo. Ela disse o seguinte: bom dia, eu faço musculação todos os dias. Segundo o médico, a melhora da saúde foi 50%. Eu faço, pois para mim foi a musculação que tirou toda a dor. Oração e musculação. Parabéns, Rose. Combinação perfeita. O Rafael de Mogi das Cruzes. Bom dia, Rafa. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom, o Max é o meu grude. Ama um passeio, mas ele tem a mania de se morder e arrancar os pelos quando está longe de mim. Olha só, levei ao veterinário e ele disse que meu cão pode ter adquirido uma dermatite psicológica. Troquei a alimentação, melhorei o ambiente e já não sei o que fazer. A senhora pode me dar uma dica? Aí já Bom, eu vou segurar essa pergunta. Interessante. Exatamente, essa pergunta é importante porque a gente vai incluir a partir de agora na entrevista com a doutora Ana Júlia Santilo, veterinária da Banho Animal Vet. Doutora Ana Júlia, bom dia para você, seja muito bem-vinda. Doutora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada. Dia, nós que agradecemos, doutora, pela disponibilidade nesse dia especial, o dia do vira-lata, dia dos caramelos, dos pretinhos, manchadinhos, enfim, dos nossos amigos de quatro patas. E há uma grande falácia, mito, enfim, ou não, mas muitas pessoas acreditam que por serem vira-latas, tanto o cachorro quanto o gato, os cuidados não são tão necessários assim. Ou, por exemplo, o cachorro é vira-lata, ele pode comer qualquer comida, né? Não precisa das vacinas que são orientadas. Enfim, eu queria que você trouxesse pra gente informações importantíssimas, mas antes, doutora, vamos só responder a pergunta do Rafael de Mogi das Cruzes, que ele mandou pra gente no WhatsApp. Eu vou ler mais uma vez, eu vou pedir pro nosso diretor colocar na tela. Olha lá. Ele mandou: bom dia, Breno, Tabata. O Max é meu grude. Ama um passeio, mas ele tem a mania de se morder e arrancar os pelos quando está longe de mim. Levei ao veterinário e ele disse que meu cão pode ter adquirido uma dermatite psicológica. Troquei a alimentação, melhorei o ambiente e já não sei o que fazer. Pode me dar uma dica, doutora? E esse é o Max, lindo, claro, vira-latinha branco. Que gracinha, que gracinha, Max. Bom dia, Rafael. Respondendo aqui sua pergunta, realmente não é fácil quando eles adquirem aí uma alteração psicológica, comportamental, principalmente as dermatites que hoje em dia são muito recorrentes. Eu vejo muito no meu dia a dia.
E eu converso com os tutores que a dermatite, principalmente psicológica, ela é uma investigação ao todo que vai além do comportamento. Então, trocar alimentação, ambiente, realmente. Mas, às vezes, será que essa é a causa? Será que a causa é realmente o comportamento ou existem outros motivos por trás? Então, ter os exames em dia, exames de sangue, exames de imagem, às vezes pode ser uma alergia de algo que está no ambiente, alergia de alguma coisa na ração. Mesmo trocando aquela ração, eu falo que não deu certo aquela ração, a gente tem que às vezes entrar com uma alimentação natural, cansar mais o animal. Por exemplo, eu moro em um apartamento, então eu tenho que sair bastante com o meu cachorro pra rua para ele se estressar, senão ele também tem essa mania que a gente fala de lamber, querer arrancar os pelos da patinha. Então, cansar bastante, enriquecer o ambiente, mas principalmente achar a causa. A dermatite é algo que é uma investigação que não é na primeira consulta realmente que a gente descobre a causa. Então são vários exames, a gente é uma dança que a gente vai fazendo sempre ali com o responsável para descobrirmos o motivo. Não deu certo trocando a alimentação, então vamos para o próximo passo. Doutora, a gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela, diretor. E antes da gente encerrar, eu queria que você trouxesse pra gente um resumo dos cuidados essenciais para os pets sem raça definida. Quebrar esse mito mesmo. Tem mesmo, se tem essa diferença ou não, porque a gente tem essa maneira de pensar que, ou houve pelo menos, né, de que os vira-latas são menos sensíveis. Uhum. Se quiser, pode já falar, doutora, tem esse mito mesmo. Pode falar, doutora. Tá bom. Existe um mito que vem de antigamente, que todo mundo sabe que o vira-lata é mais resistente do que os cães de raça realmente definidas. Isso vem devido à múltipla mistura da genética, né? Muita gente fala, o Shih Tzu com o Maltês. Então mistura as duas raças, ele é mais resistente, mas na resistência não significa invencibilidade, né? Então, mesmo cuidado, não é porque eles não têm uma raça definida que o cuidado tem que ser menor. Não, nada disso. Vacinas em dia, as vacinas obrigatórias, a múltipla e a raiva, exames de sangue sempre em dia, animais jovens, uma vez por ano, cães adultos a idosos, a partir dos 8 anos eu já considero um animal idoso, então manter a cada 6 meses os exames em dia. Vermifugação, vacinação, passeios, acompanhamento. Não é porque ele está saudável que ele não tem que vacinar e não tem que fazer os exames em dia. Então é o mesmo cuidado. Vacinas, proteção contra pulgas e carrapatos e exames de sangue em dia é indiscutível, é indispensável. Perfeito. Tá aí então a orientação da doutora Ana Júlia Santilo. Doutora, o nosso tempo, ele já tá estourando, mas a gente deixa aqui o convite para você voltar outras vezes também para falar sobre os cuidados com os pets. Enfim, toda essa orientação e um adicional, amor e responsabilidade, porque sempre eles merecem. Doutora, muito obrigada, viu? Mas merecem. Obrigada, Tabata, Breno, muito obrigada pelo convite, espero ver vocês novamente, quando precisarem estou à disposição. Rede social tá na telinha. Doutora. Rede social da doutora, @banhoanimal com 2 L's no final. @banhoanimal com Isso 2 mesmo. L's. Muito obrigada, doutora. Ótimo dia pra você. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigado, ótimo dia pra doutora. vocês também. Tchau, tchau. Valeu. 10 horas e 49 minutos. O tempo está apertado, mas a gente só quer rapidamente passar as mensagens do WhatsApp, só para não deixar em branco, tentar ver as fotinhas que vocês nos mandaram no nosso 11 32 2611 11. O Max do Rafael de Mogi das Cruzes, vira-latinha, sapeca, branquinho, lindo. Os meus aí, ó, Duque e a Julie. Lindas. Lindos, né? Tedesco mandou Mel e Elvis. Oh, que Olha. lindo. Oh, sentadinho. Parece que tá segurando a vassoura, né? Cansou. Cheio de pose. Cansou. Edvânia, bom dia, paz do Senhor. Olha a Sasha e o Iron. A Sasha tem 16 anos e o Iron tem 8. Ai, Olha que aí. lindos.
carinha de sapeca. Lucila Santos, Hortolândia. Esse aqui é o meu look, amo de coração. Cadê? Ai, que lindo. Fiapinho de manga, o pessoal fala, né? Pura. Marisete Silva mandou a vira-latinha dela, ou o vira-latinha, um gatinho branco lindo. Parece que tem umas manchinhas amareladinhas, lindo. E a Márcia, bom dia. Essa é a Mica. Foi resgatada na rua com 1 mês. Hoje tem 4 anos. Ela rasgou o sofá e os sapatos do meu pai, arteira. Arteira. Gente, 10 horas e 50 minutos, o tempo voou. A gente queria colocar mais. Mais fotos. Mais fotos. Muito obrigada a todo mundo que participou conosco nesta manhã. Um ótimo final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente tem o nosso compromisso diário, às 9 horas da manhã em ponto. A partir das 9 da manhã tem o nosso Relógio, Rádio e TV. A gente te espera. Bom fim de semana.